O que é sonhar expulsando demônios e a voz não sair? Será que esse é um sonho do nosso subconsciente? Ou esse sonho é uma revelação de uma realidade espiritual que está ao nosso redor? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitas pessoas têm esse sonho. Muitas pessoas. Elas sonham expulsando demônios e muitas delas a voz não sai. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, as implicações disso e que nós precisamos entender que Deus fala conosco através dos sonhos. Os sonhos, nós entendemos que Deus pode se comunicar através dos sonhos, que Deus nos deu essa capacidade de sonhar como uma ferramenta de discernimento. E é claro que eu sei e entendo que nem todos os sonhos são sonhos de Deus, são sonhos proféticos, signifiquem alguma coisa, mas eu creio sim que Deus, Ele fala conosco através dos sonhos. Eu creio que Deus pode se comunicar e pode inclusive nos revelar através dos sonhos. Eu quero, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero deixar um versículo bíblico aqui para você, que é Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios que a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Existe guerra espiritual, existe mundo espiritual. E nós não podemos brincar com isso ou até mesmo ignorar, porque a maioria das pessoas faz isso. Elas ignoram a realidade do mundo espiritual. Jesus, enquanto andou aqui nessa terra, Ele não só curou doentes, Ele não só trouxe palavras de vida, Ele não trouxe apenas a sua maneira de viver, mas Ele expulsou demônios, Ele entrou em territórios. Nós vemos uma grande movimentação espiritual em torno de Jesus, em torno da obra dEle, até mesmo as perseguições que haviam contra ele. Você olha de forma lógica e você não entende o porquê de tanta perseguição contra Jesus, porque ele só fazia o bem. Ele amava as pessoas, ele abraçava as pessoas, ele confrontava aquilo que era errado. Então, por que ser perseguido a ponto de quererem matá-lo, de tentá-lo, destruí-lo? É porque existe um mundo espiritual. E muitas pessoas sonham expulsando demônios. E isso significa que você, sim, está numa batalha espiritual. Sempre que você sonhar expulsando demônios, representa, sim, que você está numa batalha espiritual. Só que não representa só que você está numa batalha espiritual. Representa também que você tem um chamado para intercessão. Essa é a segunda coisa. Você tem um chamado para intercessão. Porque se o inimigo quer calar a tua voz, se o inimigo quer calar, sabe, a sua autoridade, a autoridade que Jesus, Ele te deu, porque está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Ou seja, Ele nos deu poder e autoridade. Agora, o inimigo quer calar a sua voz. E ele quer calar a sua voz para que você não ore. Para que você não fale o que Deus quer que você fale. Então, nós precisamos lutar espiritualmente contra aquilo que está querendo nos calar. Porque aquilo que estamos vendo em sonhos é o que pode estar acontecendo no mundo espiritual. Então, se você tem sonhado expulsando demônios e a sua voz não sai, você tem um chamado para intercessão. E é aí que você tem que dobrar os seus joelhos e orar. Orar pela tua vida, orar pela tua casa, orar pelos teus filhos, orar pelo teu marido, orar por todas as áreas da tua vida, se colocar numa posição de intercessão. A terceira coisa é que você pode estar entrando em um novo território. Quando Jesus entrou no território de Gadara, ele não foi atrás do gadareno,
Ele não foi lá no cemitério. Ele não começou a procurar atrás, sabe, dos túmulos, aonde estava aquele homem deitado, o que ele estava fazendo, não. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no território de Gadara, diz que o gadareno veio até ele. O gadareno veio até ele. Por quê? Porque Jesus estava entrando em um novo território. E o objetivo, sempre, que os demônios tentam atacar é a intimidação. O objetivo de Satanás, o objetivo das trevas é trazer intimidação. Intimidação. E se você for ler antes desse episódio de Jesus chegar em Gadara, eles enfrentaram uma forte tempestade em alto mar. E eu acredito que aquela tempestade também, ela estava relacionada a Jesus chegar no território de Gadara, ou seja, uma oposição espiritual. Então, eu creio que essa oposição espiritual que você está enfrentando, e é por isso que você sonhou com isso, é porque você está entrando em algum território, um território de conquista, um território profético, um território de propósito para a tua vida, certo? Isso pode estar significando e linkado a portas que você está batendo, a oportunidades que estão aparecendo para você, a coisas que Deus está colocando no seu caminho, certo? E a quarta coisa de você estar sonhando, expulsando demônios, também pode estar ligado ao ministério de libertação que Deus te deu. Pessoas que são chamadas para o ministério de libertação, elas vão enfrentar uma oposição. O inimigo vai tentar calá-las, o inimigo vai tentar dissuadi-las do seu propósito e do seu chamado. E se você tem tido esses sonhos expulsando demônios e a voz não sai, representa essas quatro coisas. Por isso você tem que orar para que tudo aquilo que está lutando contra você caia por terra. Também pode representar bênçãos que estão a caminho, um grande trabalhar de Deus que Deus está fazendo e o inimigo está tentando barrar aquilo ou te desanimar. Ou seja, todo ataque dele é para dissuadir você. Então não pare, não desanime, não desista, porque tem alguma coisa aí que você precisa descobrir que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida, quero também falar rapidamente para você. Eu tenho os meus devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. São devocionais para você ler todos os dias e eles são perpétuos, ou seja, você pode começar a qualquer tempo. Você pode também ler mais de um devocional por dia e você pode adquirir nossos devocionais lá no nosso site www.vinicius07.com.br. E você que mora nos Estados Unidos, olha só, você que mora nos Estados Unidos, nós teremos uma escola de profetas no mês de julho nos Estados Unidos. Entre em contato com a minha equipe, ou vá lá no meu site e pegue informações. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero agora orar por você e coloca aqui nos comentários se você tem tido esses sonhos. E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Deus fala conosco de muitas maneiras. Eu sei que esse canal vai só ajudar você. Inclusive, quero lhe convidar a participar das orações com a gente, às 6 da manhã aqui no canal e às 18 horas. Vem estar com a gente, vem orar com a gente, você vai ver. Tem muito intercessor que me acompanha aqui nas orações e que juntos nós temos intercedido e temos visto a boa mão de Deus. Amém? Estabeleça aí como um propósito orar com a gente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor fortaleça cada pessoa, até mesmo essa pessoa que tem tido esses sonhos frequentes, Pai, expulsando demônios. Repreendo agora todo ataque espiritual a ela, todo ataque espiritual à casa dela, à família dela, aos projetos de Deus na vida dela. Que caia por terra no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, toque-a com o teu poder, dá graça, derrama favor sobre ela, dá vitória para ela, Pai, vitória para a casa dela e vitória para a família dela. No nome de Jesus Cristo, toque-a com o teu poder, Espírito Santo, e livre-a de todo mal, livre-a de toda cilada de Satanás. Que o sangue de Jesus te cubra, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite, que o Senhor abra teus olhos espirituais, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa,
Que Deus abençoe a tua família. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que venha um tempo sobre a tua vida de proteção, de restauração, de prosperidade e um tempo onde a presença de Deus encha a sua vida completamente. Oramos também para que o Senhor Deus nos abra grandes portas, portas de favor, de prosperidade, de conexões, de vida, de abundância, de fartura, de alegria. Senhor, e nós oramos, transforma cada vez mais o nosso coração. Nos encha da Tua palavra e das mudanças do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. E eu te convido, Espírito Santo, a estar aqui nessa oração, a permanecer conosco, a nos encher da Tua graça, nos encher da Tua voz poderosa, no nome de Jesus. E aonde houver trevas, aonde houver grilhões espirituais, prisões espirituais, que agora a presença do Espírito Santo desfaça essas prisões. Todo aquele que invocar o nome de Jesus agora nesse momento, que seja livre, que seja curado, que seja transformado, que seja salvo, que a vida de Deus toque em você e nunca mais você seja o mesmo. No nome de Jesus Cristo, que essa vida de Deus entre na sua casa como águas transformadoras, como águas purificadoras, como águas carregadas de vida, e que as águas do Senhor levem embora toda a sujeira, as águas do Senhor levem embora tudo aquilo que é trevas e que permaneça apenas Deus, Sua presença, Sua palavra aí na sua casa, no nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui com você. Para mim é um prazer. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Espero que você esteja sendo abençoado. Estamos hoje no 7º dia do nosso propósito. Estamos aqui firmes e temos declarado uma palavra profética. A palavra é: Deus vai me abrir uma grande porta. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários então: Deus vai me abrir uma grande porta. Também quero pedir que você deixe a sua curtida, por gentileza, nessa oração, e que você compartilhe com 8 pessoas. Mande para 8 amigos, mande para familiares, mande nas suas redes sociais. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra e precisa receber essa oração. No final da oração de hoje, eu vou orar em especial por pessoas com problemas na coluna. Vou orar, claro, pela saúde de todos, por outros problemas de saúde, mas específico hoje por problemas de coluna. E também, na oração de hoje, eu vou orar específico para que o Senhor traga provisões financeiras. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças, então eu quero hoje levantar um clamor em favor das finanças, das tuas finanças, no nome de Jesus. Amém? E eu quero começar aqui com um testemunho maravilhoso, o testemunho do Ivan. E o Ivan escreveu assim: sou de Pirambu, Sergipe, e passo essa mensagem para agradecer a transformação que Deus tem realizado em minha vida por meio do seu ministério. Minha filha foi curada de uma alergia que mesmo com exames o médico não conseguia identificar. Em uma das suas orações, o Senhor liberou uma palavra de cura e deu detalhes sobre nós. Aproximadamente 1 hora depois, a febre começou a baixar.
A cabeça dela estava inflamada, bem na moleira, e era perceptível o movimento da circulação sanguínea pulsando ali. Todos os sintomas desapareceram, e até o médico, quando retornei, não soube explicar o que aconteceu. E eu também fui curado da intolerância à lactose por meio de uma palavra. Enfim, são várias bênçãos que tenho recebido de Deus por meio da sua vida. Que Deus te abençoe, Ivan. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. E também quero dar o testemunho da Rosimari. Ela escreveu assim: em abril do ano passado conheci o Senhor através de uma amiga. Olha a importância de você compartilhar. Faço todos os propósitos com você, mas o último de 14 dias foi muito profundo para mim. O Espírito Santo falou muito comigo. Eu estava pedindo há mais de um ano pela venda de um terreno e Deus abençoou, foi vendido. Também pedi para que meu filho arrumasse um emprego na empresa que ele tanto queria e a porta se abriu. Que Deus te abençoe, Rosimari. Deus guarde a tua vida e a tua família. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que intervém, é um Deus que muda histórias, é um Deus que muda realidades. E você pode colocar a sua fé em Jesus. Não coloque a fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, mas eu sirvo um Deus que é ilimitado. Eu quero convidar você a entrar nesse espírito de oração. Nós temos orado aqui constantemente às 6 da manhã, às 18 horas, e estamos crendo no milagre de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra. Você deve afastar das vozes dos outros quando você quiser realmente ouvir o Espírito Santo. Tem muitas vozes disputando a nossa atenção no mundo que nós vivemos. É a voz da dúvida, é a voz do medo, é a voz do mercado, é a voz dos amigos, é a voz dos influentes, enfim, há muitas vozes disputando a nossa atenção. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos nos reservar para ouvir a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus, fala com teu Pai em secreto. Porque nós precisamos, nos separar das vozes que estão ao nosso redor para poder ouvir a Deus com clareza. No silêncio, Deus vai falar com você. E esse momento tem que ser um momento de você desligar o celular, desligar a televisão, ir para um lugar onde é silencioso para ali você poder ouvir a Deus. É por isso que eu costumo buscar a Deus na minha vida pela manhã cedo. E ali eu leio a Bíblia, e tenho meu tempo de oração, mas no silêncio, porque eu sei que eu preciso ouvir a Deus. Eu comentei com muitas pessoas que o tempo que eu estive morando no Rio Grande do Sul, eu fiquei cerca de 30 dias morando definitivo e depois retornei para São Paulo, eu fiquei quase 30 dias ouvindo Deus. Quase 30 dias. Quase 30 dias. Não que a gente não ouça Deus, mas foram 30 dias intensos onde Deus falava comigo toda manhã. Toda manhã. Eu sei que Deus fala todos os dias conosco, eu sei disso. Mas eu ouvi Deus de forma mais intensa. Eu ouvi Deus de forma mais intensa, Ele me dando conselhos, Ele renovando a minha vida, Ele me mostrando sobre o futuro e tirando coisas da minha vida, e me mostrando coisas que eu não deveria me prender. E amizades que eu não deveria me prender, e posicionamentos que eu deveria ter. Foi assim um tempo na minha vida precioso. Só esses 30 dias valeu a pena. Toda mudança, todos os desafios de uma adaptação e depois o retorno de volta. E eu entendo que Deus nos tira para esses tempos de retiro, podemos dizer, para nós podermos ouvir Deus com muita clareza. O nosso dia é intenso, não sei o seu dia, mas o meu ele já começa acelerado e termina acelerado. Bem, só esse final de semana eu estive ministrando em 3 cidades e fora as ministrações eu ministrei também online, aqui no YouTube, através das orações, através das palavras proféticas. E fora isso, telefone que não para, e agendamentos, e conversa, e gente me pedindo para que eu auxilie, porque isso são áreas que Deus me deu graça, de dar conselho para pessoas. Eu dou conselho para
presidentes de multinacionais, eu dou conselho para gente que está em meio a dívida, a problema, e essas pessoas me procuram e eu dou direção para elas, só que isso às vezes me sobrecarrega. E sabe, você fica muitas vezes em meio a tantos desafios, você fica em meio a tantas conversas que se você não parar por um momento e se retirar para ouvir a Deus, você acaba perdendo muitas vezes o que Deus quer falar com você. E é incrível. Às vezes o que a gente precisa fazer é só ir à presença de Deus. Às vezes o que a gente precisa fazer é só isso, é só ir à presença de Deus. E quando você vai à presença de Deus, Ele lhe dá tranquilidade, Ele lhe dá calmaria, Ele lhe dá paz. E aquele redemoinho interior, como eu ministrei, inclusive é importante você ouvir a ministração que eu fiz hoje, às 9h30 da manhã. Eu falei muito sobre isso, que quando você entra na presença do Espírito Santo, Ele tem o poder de acalmar a tempestade dentro de você. Certo? E existem 3 coisas aqui que a gente tem que considerar sobre ouvir a voz de Deus. Primeiro, a solidão é necessária para a intimidade. É necessário. Porque quando você está no meio dos outros, quando você está no meio dos tumultos, quando você está no meio dos conflitos, você tem dificuldade de ouvir a Deus. Você tem dificuldade de parar e refletir. Então a solidão é necessária. Por isso que, sabe, algumas pausas são necessárias, grave isso, algumas pausas são necessárias, porque a gente já quer ir lá, quer resolver, quer fazer, quer ligar e tem que resolver isso e tem que resolver aquilo, e às vezes tudo que você precisa é parar e ir orar. A intimidade é necessária para a comunicação. É por isso que, inclusive, quero dar feliz Dia dos Pais a todos os pais que me acompanham aí, tá? Mas a intimidade é fundamental para a comunicação. Por que que Deus nos coloca em família? Para que a gente tenha intimidade com os nossos. E nessa intimidade tem comunicação. Tem coisas que eu converso com os meus filhos em casa que eu não converso com eles na rua, que eu não converso com eles quando eu estou na frente de estranhos, quando eu não converso com eles quando eu estou em eventos. Por quê? Porque na casa, na intimidade, tem comunicação. Então eu posso chamar a atenção dos meus filhos, eu posso elogiá-los, eu posso abraçá-los, eu posso, sabe, falar de coisas mais, eu posso dizer, pontuais com eles, porque na intimidade tem comunicação. Na intimidade tem comunicação, é que nem um casal. Você não conversa sobre tudo na frente dos outros com a sua mulher ali do lado, ou com seu marido. Você não vai conversar de problemas de casal, problemas de família, problemas da casa na frente dos outros, certo? Você não vai lavar a roupa suja da sua casa na frente dos outros. Você vai ter um tempo de intimidade com a sua esposa, e ali você vai conversar e ela também vai conversar com você, e ambos vão se arrepender, vão se aproximar de Deus e vão fazer os ajustes necessários, porque a intimidade é crucial para a comunicação. E a comunicação é necessário para a mudança. A comunicação é necessária para a mudança. Tem gente que fica aguentando calado tudo e não se comunica. E pelo fato de não se comunicar, não tem mudança. Então, fala que você não gosta das coisas que seu marido faz. E você, marido, fala para sua esposa. E filhos, conversem com seus pais. E pais, conversem com seus filhos. Porque a comunicação traz mudança. A comunicação traz mudança. A comunicação faz, sabe, com que comportamentos mudem. A comunicação faz com que haja mais humildade. Faz com que haja mais entrega. Então é fundamental a comunicação. Você só pode mudar quando o Espírito Santo fala em sua vida. Entende isso? Você só consegue mudar quando o Espírito Santo fala com você. Toda vez que o Espírito Santo fala conosco, a nossa vida muda. Toda vez.
Você pode entrar, sabe, na presença de Deus acelerado, você pode entrar na presença de Deus quebrado, você pode entrar na presença de Deus mal, mas quando você ouve a voz do Espírito, você é energizado por Deus. Você é energizado, você se levanta, você se coloca de pé, você tem um novo ânimo. Eu já entrei na presença de Deus me arrastando e saí vencedor. Porque a presença de Deus, quando ela vem, quando a voz de Deus fala conosco, ela nos dá a direção. Ela nos tira, sabe, de lugares de confusão. E digo mais, esses dias foi interessante. Eu subi na esteira para caminhar, certo? Eu subi na esteira para caminhar e coloquei um fone de ouvido e comecei, sabe, a falar com Deus, a conversar com o Espírito Santo, a ter aquele tempo de intimidade mesmo em cima da esteira. E de repente Deus começou a me dar caminhos a respeito de algo que estava parado. Então eu liguei para aquela pessoa, sabe, responsável, e eu disse, faça isso. Puxa, mas é muita coisa, eu vou anotar, então anote aí, anote. Em 30 minutos, aquilo que estava parado já começou a movimentar. Em 30 minutos, por quê? Porque Deus me deu instruções específicas. O Espírito Santo falou comigo. E quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos coloca em movimento. Ele faz com que aquilo que está parado comece a funcionar. Aquilo que estava quebrado é consertado. É por isso que você precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco de várias maneiras. E cabe a mim e cabe a você treinar nossos ouvidos para ouvi-lo. E então teremos sucesso no Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu terei sucesso no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se você não ouviu a minha mensagem onde eu falo sobre sucesso pelo Espírito Santo, escute essa mensagem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Quero também falar para você do meu livro novo, Café com Jesus, que você pode adquirir também para dar de presente para outras pessoas ou para os seus colaboradores, de repente você é dono da empresa. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Com certeza vai ser uma bênção na sua vida, vai edificar você. E olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Você pode adquirir nosso livro lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E ó, presta atenção, você que é aluno da Academia Quino Global, amanhã e terça-feira, nós vamos ter um evento chamado A Cura, Vencendo as Crenças Limitantes. Vai estar comigo Tiago Brunet, pastor Mac Anderson, Arão Xavier. Vão ser 2 dias intensos de muita direção de Deus para quebrar o medo, aquilo que impede você de prosperar, aquilo que impede você de avançar. E se você quer participar, o link está aqui na descrição do vídeo, ou você vai direto no meu site lá, www.vinicius7.com.br, e você se torna aluno da Academia Quino Global e participa desse evento chamado A Cura. Creio que o Senhor vai falar muito com você, vai ser um tempo precioso, vão ser 2 dias intensos, onde dentro dessa conferência Deus vai falar contigo. Amém? Eu creio nisso. Então, você é nosso convidado. Amém? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, gostaria que você compartilhasse essa oração com 8 pessoas agora. Amém? Compartilha com 8 pessoas também. Ore por mim. Estou retornando para São Paulo agora, logo, certo? Já estou pegando o voo logo de volta para São Paulo. E com a graça de Deus, cumpri meus compromissos aqui no Sul, fiz um tour profético, foi maravilhoso. Estive em 3 cidades, atendendo assim milhares de pessoas, né? Porque se juntar o tanto de gente que teve nos três lugares, foram milhares, foi uma grande bênção, nos surpreendeu, foi algo maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Escreve aqui também, Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Estamos orando por isso. Hoje é o 7º dia desse propósito. Deus vai nos abrir uma grande porta e escute muito bem isso. Por que eu peço para você compartilhar? Porque a bênção não pode ficar só para nós. A bênção não pode ficar só para nós. Amém? O que eu vim fazer aqui no Rio Grande do Sul? Eu vim semear na vida das pessoas. Eu vim semear em igrejas pequenas. Eu vim semear em igrejas que precisam de ajuda, pastores que precisam de ajuda, certo? Estou semeando. Poderia ficar lá em São Paulo, uma igreja gigante, mas Deus tem me tocado de semear, de ser um semeador na vida das pessoas. Eu sou um semeador, eu tenho semeado constantemente, semeio na televisão também, assim como eu tenho parceiros, muitos de vocês são meus parceiros na televisão, eu também sou um parceiro da televisão. Eu tenho acreditado no poder da semeadura. Por isso, mesmo que você não tenha compartilhado hoje ainda com ninguém, pega depois essa oração e manda para 8 pessoas. Seja um semeador. Seja um semeador. Eu tenho mostrado para você que dá certo ser um semeador. Dá certo semear a palavra. Dá certo abençoar a vida das pessoas. Seja um semeador e Deus te recompensará. Amém? Não são palavras minhas. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, colhe. Deus dá semente ao que semeia. Deus me deu semente. E eu tenho que ser um bom administrador dessas sementes. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, nos abra portas, grandes portas, nos dê grandes acessos, coloque grandes recursos em nossas mãos, nos dê grandes oportunidades, traga grandes negócios, Pai, a esse empreendedor que está me ouvindo, a essa pessoa, Pai, que tem compromissos financeiros nessa semana, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa abrir portas na vida deles, que o Senhor possa trazer mais clientes, mais negócios, documentos que estão travados, negociações que estão travadas. Nós oramos por um liberar agora, que haja uma unção de rompimento, de avanço na vida dessa pessoa, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro pedindo ao Senhor para que o Senhor cure agora a vida de cada pessoa que está doente, aquele que está com problemas de coluna. Eu oro pela cura total da coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, haja cura total, completa, restauração nessa coluna. Senhor, aonde houve, Senhor, desgaste ósseo, aonde houve quebra, aonde houve machucaduras graves, eu oro por milagres agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os. E eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor enche essa casa. E nós pedimos, Espírito Santo, encha nossas vidas. Amém e amém. Glória, glória. Compartilhe agora, seja um semeador. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estarei junto com vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite.
Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Tudo aquilo, Senhor, lançado contra nós por meio de palavras, por intenções e até mesmo por coisas que não vemos, não enxergamos, nós quebramos no mundo espiritual e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, os portões do inferno não prevalecerão e nós avançaremos por meio de Jesus Cristo. Estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo e declaramos: a mão do Senhor está sobre nós, nos fará prosperar em tudo, nos fará alcançar o impossível, porque cremos que o Senhor está na nossa vida. Senhor, encha-nos da Tua presença, enche o nosso ambiente, nossa casa da Tua presença e afasta, Pai, afasta tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor. Afasta, tira do nosso caminho, tira do nosso convívio, tira dos nossos relacionamentos, mostra-nos, Pai, a realidade por trás de tudo que estiver ao nosso redor. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, abençoe o futuro da nossa casa. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Quebramos completamente, Pai, toda a intenção do mal, todo espírito de acidente, todo planejamento no nosso caminho contra nós está por terra em nome de Jesus. Até mesmo pessoas que o inimigo lança contra nós, incitando contra nós, nós te pedimos o livramento agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebramos toda obra de maldade aonde foi invocado o nosso nome, onde foi invocado o nome da nossa família. Todo tipo de invocação do mal está quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro por todo aquele que está doente também, para que seja curado, que haja cura física, que haja cura emocional. Eu digo a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos à ansiedade, dizemos ao medo, dizemos à fraqueza: saia da vida dessa pessoa e que ela seja curada agora, que ela receba alívio, que ela receba consolo, que ela receba a cura que vem de Jesus Cristo. Jesus, Tu és a cura, Tu és e tem o poder para transformar realidades. Graças te damos, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria estarmos aqui nessa oração da noite. Hoje encerramos o propósito. Hoje nós vamos encerrar desses 14 dias que nós estivemos orando contra a injustiça e contra toda obra de maldade, crendo também que Deus operou durante essa oração e vai operar ainda ali na frente, porque nós oramos por determinadas situações aqui que o Senhor já está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida. E amanhã nós vamos começar um novo propósito, um propósito pedindo a Deus direção para a nossa vida e pedindo a Deus também prosperidade. Por isso eu convido você a amanhã começar um propósito comigo. Vai ser um propósito de 7 dias, esse de 14 dias, quando Deus me dirige eu faço mais tempo. Só que agora, semana que vem, eu vou fazer de 7 dias. E eu convido você a estar comigo amanhã, às 6 da manhã. Escreve aqui nos comentários: estou firme. Escreve aí, essa é a sua declaração profética: estou firme com os meus pés na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha que lindo esse testemunho da Sandra. E ela escreveu assim: a paz. Minhas mãos estavam acometidas por uma alergia que nunca vi igual. Escamavam, formavam fissuras que sangravam, doíam e coçavam tanto que eu não conseguia dormir à noite. Fui a vários médicos, tomei diversos remédios, mas nada resolvia. Permanecemos firmes nas orações e, para a honra e glória do Senhor, o milagre chegou e restaurou nossas vidas. Nem acreditávamos no que estava acontecendo, pois humanamente, olha só, humanamente não teria como, foi somente pela mão de Deus. Minhas mãos estão agora na fase final de cicatrização. Cheguei a perder as digitais, olha só, de
tão debilitadas que ficaram. Toda vez que o Senhor estende as mãos para orar, coloco as minhas mãos junto às suas. Glória a Deus e gratidão. Profeta, o Senhor o enviou para interceder por nós e fortalecer a minha casa, para que permaneça firme, honrando todos os dias o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Gratidão. Que bênção, Sandra. Fico feliz demais com o seu testemunho. Olha, você ouviu? Ela chegou a perder as digitais da mão. Gente de Deus. Ela chegou a perder as digitais da mão de tanta alergia nas mãos dela. Eu sei o que é alergia. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, o será para sempre. Será que tem alguém aí que precisava ouvir esse testemunho? Será que tem alguém aí nessa oração que precisava receber essa palavra, essa instrução, exatamente como eu disse aqui? Olha que milagre lindo, olha o que Deus faz. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então escreve aqui nos comentários, glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. Tenho certeza que Deus tem um grande plano para nós aqui. Eu comecei hoje pela manhã uma ministração falando sobre 8 lições que Jesus nos deixou na prova. Ele nos deixou ensinos muito claros e se nós aprendermos isso, nós poderemos também vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio na nossa vida. Jesus enfrentou o que você enfrenta e pior. Ele foi à cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele enfrentou a traição, ele enfrentou a perseguição, ele enfrentou a fúria dos homens, ele enfrentou a injustiça. E como que ele lidou com tudo isso? Bem, a Bíblia fala como que Jesus lidou com tudo isso. Nós falamos hoje na oração da manhã de 4 lições e agora eu quero continuar. A 5ª lição, Jesus se preocupou com o bem-estar dos seus adversários. Ele ajudou a quem tinha intenção de fazer o mal a ele. Em Lucas 22, versos 50 e 51, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Então, respondendo Jesus, disse: Basta, deixa-o. E tocando a sua orelha, lhe curou. Que tremendo. Aquele que estava fazendo mal para Jesus, Jesus o ajudou. O soldado que veio para prendê-lo junto com os outros, junto com a guarda, junto com Judas. Então a Bíblia diz que Pedro, na hora do nervosismo, Pedro pegou a espada e já estava querendo lutar e acabou tirando a orelha de um. E a Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: guarda a espada, restaurou o homem que estava querendo fazer o mal para ele. Quem é que faz isso hoje? Quem é que perdoa o inimigo? Quem é que é capaz, sabe, de deixar o seu ressentimento de lado e ajudar o próximo? Ajudar aquela pessoa que perseguiu, que falou mal, que atacou, que perturbou a sua vida, que foi injusta com você, que falou que não devia. Como que você ajuda uma pessoa assim? Porque nós não podemos ser vingativos, mas a maioria das pessoas é. Você apronta hoje para alguém, se aquela pessoa tiver a oportunidade de aprontar para você, amanhã ela vai fazer isso. Porque o mundo que nós vivemos está assim. O mundo que nós vivemos é um mundo que ele não tolera dar a outra face. Jesus disse: se te baterem numa face, oferece a outra. Isso é poético, isso é música, isso é lindo, mas na prática é difícil, extremamente difícil. Extremamente difícil você perdoar alguém que fez o mal, perdoar alguém que sempre lhe rechaçou, sempre lhe rejeitou, sempre teve um ar de superioridade sobre você. Como é que você vai perdoar pessoas assim? Mas a Bíblia nos manda
e nos ensina que no meio das provas nós precisamos aprender a agir como Jesus. E Jesus, ele, quando viu que algo estava errado com seus adversários, Jesus os ajudou, ajudando o próprio inimigo. Jesus ajudou o próprio inimigo. E eu digo uma coisa para você: se nós aprendermos a deixarmos de lado nossos sentimentos e fazermos aquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer, Ele promete nos abençoar. E Ele mostra que esse é o caminho. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma atitude alinhada com o caminho de Deus, você é abençoado. Deus está à procura de pessoas que façam coisas alinhadas ao propósito dEle, à vontade dEle, e não propriamente, respondendo à sua dor, respondendo à indignação do seu coração, mas pessoas que saibam fazer o que é certo, independente do que estão sentindo. Então, mesmo com raiva, mesmo querendo justiça própria, eu entrego nas mãos de Deus e deixo Deus fazer a obra. E se me pedir ajuda, eu vou ajudar. Eu acredito que esse ensino da palavra é para remover de dentro de nós aquele sentimento, egoísta. Aquele sentimento que uma hora você me paga, uma hora você vai engolir cada palavra que você me disse. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Jesus nos ensinou a como lidar com as coisas de uma maneira diferente. A sexta coisa, em João capítulo 19, verso 10 e 11, diz assim: então lhe disse Pilatos, por que não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para crucificar-te e tenho autoridade para soltar-te? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se não te fosse dada de cima? A sexta coisa que eu vejo Jesus fazendo aqui é que ele não perdeu a noção de quem era e o poder que tinha, apesar de estar passando por essa agonia. Jesus poderia, ter pedido para um anjo fazer uma verdadeira bagunça na terra, mas ele não fez isso. E Pilatos disse: eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para mandar crucificar você. E Jesus disse: não, você só tem o poder que te foi dado. Sabe por que eu aprendo aqui com Jesus em meio à prova? Você tem que saber quem você é e o que você está fazendo. Então, não importa se querem o meu pescoço, eu tenho que saber o meu propósito, eu tenho que saber o que Deus tem para mim, independente se vão gostar ou não, independente se vão me chamar novamente ou não, independente se vão me abrir a porta ou não. Eu tenho que ter, uma vida tão entregue a Deus, tão entregue ao propósito, que eu saiba quem me chamou para isso. Quando você entra nesse nível, você não se importa mais com aquilo que pensam de você. Quando você entra nesse nível, você sabe que as pessoas só têm a autoridade que Deus permitiu que elas tenham sobre você. Porque às vezes a gente fica pensando assim: por que Deus permitiu a injustiça? Mas Deus só permite as coisas, Deus só permite as coisas que Ele permite, podemos dizer assim. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa. Se Ele está permitindo essa luta, se Ele está permitindo essa perseguição, se Ele está permitindo com que essas pessoas falem isso, então que Ele cuide disso. Amém? Porque Deus conhece seu coração. E aqui eu vejo que Jesus não perdeu a noção de quem Ele era. Ele era filho de Deus, Ele sabia quem Ele era. E mesmo podendo passar por cima, de Pilatos e daqueles que estavam gritando contra Ele, Ele permaneceu firme ao propósito. Como que lidamos com a vantagem? Como que lidamos quando temos dinheiro? Como que lidamos quando temos poder? Como que lidamos quando temos influência? Como que lidamos com as coisas que está ao nosso poder de fazer? Por isso que nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Eu sei que você tem o poder, você talvez tenha um telefone na mão,
Você sabe que quando alguém vem e me pede um emprego, eu posso pegar o meu celular e posso ligar para alguém e dizer para essa pessoa, aceite fulano de tal, porque é uma bênção. E aquela pessoa, pela consideração que tem comigo, ela vai abrir a porta de emprego. Mas o contrário podia acontecer também, só que eu jamais irei fazer isso. Eu jamais vou dizer, sabe, para alguém, não faça isso, não aceite isso. A única vez que eu fiz isso, de ligar para alguém e de dizer, fulano vai bater na sua porta, não o aceite, foi que essa pessoa, eu soube que essa pessoa fez muito mal em um lugar e prejudicou, roubou, fez e aconteceu. E depois eu fiquei sabendo que ela foi lá bater na porta de um amigo meu. Eu liguei para ele e eu disse, olha, aconteceu isso, isso e isso. Tome a decisão, mas eu tenho que lhe falar o que é que aconteceu. Essa pessoa roubou aquele outro amigo meu. E foi de fato, não só roubou, mas fez uma verdadeira bagunça. Foi a única vez que eu liguei para informar sobre algo. Porque eu entendo que eu não posso prejudicar uma pessoa deixando, sabe, com que o meu coração esteja à frente, querendo me vingar de uma pessoa. Jamais. Ela pode ter sido ruim para mim, sabe, mas eu quero mais é que ela se alinhe com Deus e se acerte na vida e prospere e que dê certo. Agora, tem pessoas que não, que elas carregam um ódio no seu coração, elas carregam um ressentimento tão grande, e isso as acompanha. Sétima coisa, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. É difícil ficar calado diante das acusações, mas Jesus não se defendeu. Em Mateus 26, 62, 63, ele disse, o sumo sacerdote se levantou e perguntou, você não vai responder? Olha o que todos dizem contra você. Mas Jesus guardou silêncio. A atitude certa quando você está sendo acusado de algo é você manter o silêncio. Nem sempre é fácil manter o silêncio, porque às vezes a gente quer falar algumas coisas e somos humanos e entenda, Deus sabe que você é humano, mas a atitude de Jesus aqui é a atitude que nós precisamos ter. Vão ser injusto com você? Agora, quem vai ser injusto com você vai ter que se tratar com Deus? Você não deseja o mal para essa pessoa, mas a Bíblia diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa? O Senhor, não é eu. Então, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. Por isso, sabe, nós vemos que as pessoas hoje, elas pegam um lado da história e elas caminham por aquele lado da história e elas dizem, esse é o lado certo, e elas escolhem um lado. Elas não ouvem os dois. Elas só ouvem um lado e já tomam partido e já começam a acusar e atacam e tentam destruir, porque elas pensam, é isso, e às vezes você não ouviu os dois lados da história. Eu vou dizer uma coisa para você, o mundo que a gente vive tem muita injustiça. E tem gente que não tem nada a ver com nada de que muitas vezes está sendo acusado. Mas as pessoas não compreendem. As pessoas preferem ouvir um lado e esquecem que Deus é justiça. E a oitava coisa que fez Jesus vencer as provas foi que ele sabia a razão pelo qual havia de passar por tudo o que passou, e ele disse que era necessário e se enfocou na vitória que teria no final. Você tem que ter essa atitude dentro do seu coração. Você tem que entender que algumas coisas são necessárias na sua vida. Então, apenas confie em Deus, continue caminhando, porque a vitória Ele já prometeu para você. Ele disse, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E quando a Bíblia fala isso, está dizendo que, apesar do que você está enfrentando, Ele vai lhe dar vitória. Apesar do impossível, Ele vai lhe dar vitória. Apesar dos desafios, Ele vai lhe dar a vitória. Então, Jesus, em meio à prova, Ele se manteve firme, fez o que era necessário.
Manteve-se firme. Deus quer que você faça o que é necessário. Mantenha-se firme, porque Ele vai te dar vitória. Em Marcos 26, a Bíblia diz: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Olha só, Ele disse isso, é necessário. Tem coisas que são necessárias, então aguenta e não murmura. Tem coisas que são necessárias acontecer, sabe, para soltar o dom que está em você. É necessário certas coisas na sua vida para você ter coragem. É necessário certas coisas acontecerem para a sua fé se fortalecer, para você buscar mais a Deus, para você se entregar mais a Deus. Então tem coisas que são necessárias. São necessárias. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética, foi uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero pedir para você que você agora compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilhe agora essa oração. Amém? E também quero agradecer o culto maravilhoso que nós tivemos hoje aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Podemos adorar a Deus junto com os irmãos. Muito obrigado pela companhia de cada um. Muito obrigado por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas que estão buscando vencer na vida, e que Deus os abençoe. O meu grande abraço a todos os irmãos. E você que Deus tem separado para ser um parceiro do nosso ministério, nós temos programa de televisão na TV Bandeirantes e na Rede TV, e sou grato a Deus por todos os parceiros que têm se unido a nós nessa nobre missão. E se você também quer ser nosso parceiro, lá no meu site você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. E também você pode entrar em contato com a minha equipe e eles vão ajudar você a se tornar um parceiro. Também peço que você interceda por nós. Amém? E se você for um parceiro, desejar, meu muito obrigado. E que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Amém? Quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto declaro, quero pedir a você para você compartilhar essa oração com pelo menos 7 pessoas e lhe convidar. Amanhã nós vamos começar 7 dias buscando uma direção de Deus. Eu quero te perguntar, está buscando uma direção de Deus para a tua vida? Está buscando uma palavra de Deus para o teu futuro? Está buscando uma estratégia para algo? Então eu convido você amanhã a entrar no propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos estar orando por direções especiais e prosperidade. Por que prosperidade? Eu vi um estudo que, não sei se isso é verdade, mas tem muita gente que está endividada. Não vou dar números aqui, mas tem uma grande porcentagem da população que está endividada, que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma intervenção do Senhor na vida dela. Então eu tenho orado muito por isso, para que Deus traga provisão, para que Deus supra as necessidades, e a Bíblia diz que Deus supre, amém? Então essa semana estaremos orando também por isso, e convido você a estar conosco e a participar desse propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio até dessa semana, e vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço forças ao Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida de cada pessoa que está lutando ou que está passando por um momento difícil. Nós queremos olhar para Jesus e aprender com Jesus como Ele enfrentou todas as coisas. Nem sempre é fácil, Senhor. Nem sempre é fácil. Mas sabemos que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso e que tem o poder de nos livrar de toda a maldade. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de mal contra a vida dessa pessoa não prospere. Eu oro para que a inveja seja quebrada, as más intenções, o engano, a mentira. Senhor, a Tua palavra diz que a mentira, o engano não permanecerá na congregação do justo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nada fique encoberto. Oramos para que o Senhor deixe tudo à luz, tudo claro, para que essa pessoa não ande por um caminho de trevas, mas por um caminho de luz. Pedimos justiça do Senhor, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa. Afasta de nós, Pai, aquilo que é danoso, aquilo que é ruim, aquilo que pode nos prejudicar. Quebramos completamente toda a influência das trevas que intenta contra nós e contra a nossa casa e pedimos a cobertura do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus sobre nós, o sangue de Jesus sobre a nossa casa, o sangue de Jesus sobre a nossa família. Meu Deus, quebramos agora completamente todo tipo de ataque espiritual, toda arma forjada, tudo aquilo que foi enviado contra nós para causar acidente, para causar perda, para causar atraso, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também pela cura total e completa dessa pessoa. Oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema na pele, toda dificuldade que essa pessoa tem, motora, eu oro por cura. Jesus, é Tu quem cura. E nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, receba a cura, receba a força de Deus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Eu oro agora para que o Senhor traga prosperidade na vida dessa pessoa, traga provisões especiais. Que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana de conquista, seja uma semana, Senhor, onde receberemos sabedoria, discernimento espiritual, iremos caminhar em novos níveis contigo, iremos entrar, Senhor, em novos acessos, em novas conexões. Senhor, traga o Teu preparo, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Sou grato a Ti, Senhor, sou grato a Ti por todas as coisas. Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que cuida de nós. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração. Queremos perdoar a todo aquele que tem nos feito mal. Queremos perdoar aquele que foi injusto conosco. Queremos perdoar todo tipo de fofoca e pedimos a Tua bênção sobre os nossos adversários. Senhor, perdoa e abençoa os nossos adversários. Senhor, que a nossa alma seja lavada completamente agora e que a paz de Jesus Cristo venha nortear a nossa vida, venha encher a nossa casa, no nome de Jesus. Pedimos Teu favor, Tua bênção e Tua proteção. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nenhuma injustiça prevalecerá na tua vida. O Deus que faz justiça está trabalhando em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. E hoje, como estamos encerrando esse propósito, eu não vou pedir para você compartilhar só com 7 como eu pedi no início. Eu vou pedir para você compartilhar com 14, marcando cada dia que nós oramos aqui. Certo? Nós oramos por 14 dias. Compartilhe com 14 pessoas essa oração agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o nosso ambiente, da nossa casa, do nosso trabalho, estão cheios da presença de Deus. Senhor, nós te damos bem-vindo.
que a tua presença encha a nossa casa, que cada metro quadrado da nossa casa, do lugar que nós moramos, seja cheio da alegria, da paz, da presença, da transformação da vida de Deus. Nós queremos a tua presença, nós queremos o Senhor conosco. Sim, ó Deus, e se o Senhor estiver conosco, não temeremos mal algum. Por isso eu oro, Pai, para que toda insônia renda-se a Jesus Cristo, toda perturbação noturna, todo medo da noite, que muitas vezes aflige crianças, aflige pessoas, que tudo isso vá embora, que a presença do Senhor traga tranquilidade, a presença do Senhor é uma fortaleza, e como está escrito na tua palavra, Pai, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso, Senhor, nós cremos, nós tememos a Ti e que os Teus anjos estão acampados ao redor de nós, da nossa casa, cuidando da nossa entrada, da nossa saída, nos livrando de todo mal, no nome de Jesus. E oramos também que a presença de Deus esteja no nosso trabalho, que lá dentro do nosso trabalho nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhuma resistência espiritual tenha poder sobre nós, nos aflija, venha de alguma forma nos enfermar ou até mesmo lutar contra os projetos e sonhos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Oramos, ó Deus, e declaramos o nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado como sonho, tudo aquilo que o Senhor tem colocado como visão dentro de nós, irá se realizar. E o Senhor irá certamente suprir as nossas necessidades. O Senhor irá enviar os recursos para que consigamos realizar os sonhos que vêm do Senhor, as visões que o Senhor tem colocado dentro de nós. Senhor, nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. A palavra de hoje vai lhe ajudar muito. A palavra de hoje vai lhe ajudar muito. Preste atenção. Em Josué capítulo 5, olha que tremendo, verso 13. Eu estava lendo essa palavra, ela me encheu e vai encher você também. Olha o que está escrito. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Deus aparece para Josué antes da batalha contra Jericó. Deus aparece. Ou seja, Deus está presente antes da conquista. Deus está presente na promessa. Olha que tremendo. Deus está presente na promessa. Então, como que eu irei temer? Ainda que eu tenha uma batalha pela frente, ainda que eu tenha adversários, ainda que eu tenha gente que não goste de mim, ainda que eu tenha desafios, os muros de Jericó, os homens armados lá de dentro. Como que eu temerei se o Deus Criador dos céus e da terra já estava ali? Então, segura essa palavra na tua vida. O que Deus te prometeu, Ele também está. Aonde Deus te prometeu, Ele está. E Ele não está ali para ser como um poste. Não, Ele está ali para lutar a batalha. Ele está ali para lhe dar a vitória. Ele está ali para fazer com que tudo aquilo que Ele disse que iria acontecer, aconteça. Tudo que o Josué tem que fazer é tirar as sandálias dos pés, reconhecer a santidade de Deus. Você sabe o que significa? Porque Deus pediu tanto para Moisés quanto para Josué tirar as sandálias dos pés porque o lugar era santo. Quando você entra num lugar de promessa, você não pode viver de qualquer maneira ali. Porque a medida da promessa é a medida da responsabilidade, é a medida da entrega,
é a medida da fidelidade, é a medida do amor, é a medida da honra que Deus, Ele quer receber de você, que Ele quer receber de mim. Então, a promessa estava ali, bem diante deles, mas era necessário Josué fazer exatamente o que Deus havia dito para ele. E a Bíblia diz que Deus deu instruções muito detalhadas, simples, mas detalhadas, e que precisavam ser obedecidas. Para você viver a promessa de Deus, você tem que seguir as instruções que Deus te dá. As pessoas podem não entender, as pessoas podem ficar confusas, as pessoas podem, até mesmo rir de você. Mas quando você segue uma direção de Deus, quando você segue uma palavra que Deus está lhe dando, quando você é guiado por uma direção do Senhor, então você pode ter certeza que o Senhor vai te conduzir à vitória. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai te ajudar e você vai conseguir prevalecer. Eu vejo algumas coisas, tenho duas coisas que eu queria compartilhar com você, certo? Um passo à suficiência é um passo para longe de Deus. Então você está na sua terra prometida, mas você tem que depender de Deus, não da sua capacidade. Então eu dependo de Deus e não de mim mesmo. Eu dependo dele. Eu dependo do que ele disse para mim. E é por isso que eu tenho que seguir as instruções. É por isso que eu tenho que caminhar nas instruções de Deus. Se eu quero ter vitória, se eu quero vencer, eu tenho que caminhar exatamente como ele disse para mim. E eu gostaria que a minha vida fosse sem oscilações, mas eu tenho visto que as direções de Deus muitas vezes elas são muitas. Ou seja, você vai para um lado amando do Senhor, depois você vai para outro lado amando do Senhor, você faz uma coisa amando o Senhor, daqui a pouco ele diz larga isso e agora faz outra coisa. Deus é dinâmico. Eu tenho aprendido isso, as direções de Deus são dinâmicas. Elas não são travadas. Elas não se alongam como a gente pensa. Às vezes a gente pensa que as direções de Deus Não, Deus é um Deus que renova. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é só as misericórdias do Senhor que se renovam, é as direções dele também que se renovam. Eu não estou dizendo que você não tenha que ficar no mesmo trabalho, que você não tenha que ficar na mesma cidade, não. Eu estou dizendo que haverá momentos que Deus irá mudar as coisas na sua vida. E você tem que estar atento às mudanças de Deus, ao que Deus vai pedir para você, ao que Deus vai colocar no teu coração. Eu quero que você plante isso agora. Eu quero que você comece aquilo. Eu quero que você venda. Eu quero que você empreenda. Ou seja, eu creio e eu tenho ministrado sobre isso que Deus, Ele tem todas as direções que nós precisamos para a nossa vida. É por isso que na minha suficiência eu vou tentar vencer na força do braço, mas isso vai me afastar de Deus. Agora, se eu caminhar pela palavra de Deus, se eu caminhar pelas coordenadas do Espírito, pelas direções de Deus, então ali eu serei bem-sucedido. E às vezes, Deus não vai falar para você mudar absolutamente nada. Às vezes Deus só vai dizer para você confia e espera. Não muda nada, não mexe nada, não faz nada. Só confia, espera, teme a mim, porque eu estou trabalhando em algo. Estou trabalhando em você. Estou trabalhando nisso que você está trabalhando. E eu estou trabalhando também nos bastidores. Então, há momentos que Deus só vai dizer para você confie. Deus fala comigo. O silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus é uma resposta, porque às vezes a gente sempre diz assim, não, Deus está em silêncio comigo. Deus não está em silêncio, Deus fala a todo momento. Mas esse silêncio, ele tem uma voz. Esse silêncio, se você está conseguindo ouvir a Deus, se você está conseguindo discernir, mas parece que você entrou numa estação de silêncio, então saiba, o silêncio é sinal para você continuar. O silêncio é sinal para você permanecer firme, certo? É permanecer firme. E um detalhe, a paz que Deus coloca dentro do nosso espírito, ela é o árbitro. Ela é o árbitro da paz. Então confie no Senhor. E uma segunda coisa que eu queria compartilhar com você é volte a semear.
Uma semente de nada traz uma colheita de nada. Essa é uma direção exclusiva. Sabe por quê? Porque às vezes a gente para de fazer algumas coisas que Deus manda a gente fazer. E semear, a gente pode semear de muitas maneiras, inclusive ajudando uma pessoa. Às vezes Deus, Ele quer que eu faça algo por alguém para que a minha bênção seja liberada. E quando eu olho para Josué, sabe, Josué, ele teve que semear muito para colher. Ele semeou fidelidade, ele semeou honra, ele semeou obediência às instruções de Deus e teve colheitas extraordinárias. Às vezes não estamos vendo nada de novo acontecer na nossa vida, porque não estamos semeando na medida que Deus quer. Por isso semeie, às vezes até a atenção que você precisa dar, semeie atenção na vida dos seus filhos. Às vezes você vê que eles estão, sabe, meio rebeldes, às vezes você olha para eles, parece que eles estão tristes, é tempo de você semear. Semeia seu tempo na vida deles, semeia sua atenção na vida deles, sai com eles, sabe, num lugar, vai passear com eles, vai no shopping, ou vai pescar, ou vai fazer qualquer outra coisa, mas sai, dê atenção, semeie. Semear. Não estamos tendo colheitas na nossa vida porque paramos de semear. Parece que tudo temos que ser pagos. Semeia, seja um voluntário também no reino de Deus. Vá lá para a porta, cumprimente as pessoas, ou vá fazer alguma coisa por alguém. Ajude uma viúva, ajude alguém que, sabe, passou por uma situação difícil. Vá lá e semeie uma visita naquela pessoa que está enlutada. Toda vez que você parar de ter colheitas na sua vida, toda vez que você parar de ter colheitas, é porque você parou de semear. Então, às vezes, a gente não está vendo novas amizades porque a gente também não convida ninguém para vir na casa da gente. Ou seja, a gente não semeia nada. É zero hospitalidade. Zero hospitalidade. Você já levou alguém para almoçar? Já levou alguém para jantar? Já pagou a conta por essa pessoa? Porque isso é semeadura. A gente, às vezes, está muito mal acostumado. A gente só quer receber. Só quer receber, só quer, sabe, adquirir, só quer guardar no bolso. Ei, a vida é uma constante de semeadura e colheita. Não está vendo nada novo? Semeia oração. Começa a semear a oração. Começa a semear a oração na tua empresa, semeia a oração nos teus negócios, semeia a oração na vida dos teus clientes. Aprenda a semear. Porque, olha, ficar aguardando as coisas acontecer de braço cruzado não acontece. Semeie, semeie. É que nem uma pessoa que está estudando para um cargo público. Ela quer ser uma juíza. Vai ter que semear estudo. Vai ter que semear tempo. Em vez de sair, vai ter que semear ali, tá assistindo um vídeo para adquirir o conhecimento, para que depois, no dia do concurso, possa ter a colheita daquilo que foi semeado. Eu sempre digo, meu filho é muito inteligente, extremamente, é que nem a mãe dele. Lembra de tudo. Tem uma mente fotográfica, né? Lembra de tudo, tudo. Se falar alguma coisa para ele de 5 anos atrás, ele lembra. 10 anos atrás, ele lembra. Ele tem coisa que ele estudou lá na primeira série, ele lembra do que ele estudou. Ele tem uma cabeça boa. Mas eu digo para ele, se você não estudar, não vai passar. Mesmo você sendo inteligente. E qualquer pessoa é assim. Pode ser inteligente, mas se não estudar, não vai. Tem que estudar. Então eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que a gente quer conquistar, tem que aprender a semear. Tem que aprender a semear. Por que eu digo sempre para vocês compartilhar? Porque, meu irmão, você quer que a sua família seja salva, que seu marido seja salvo, que seu filho seja salvo, que seus pais sejam salvos. Você quer que as pessoas que você ama conheçam a Jesus, tenham uma experiência com Jesus, mas você não é capaz de compartilhar uma oração? De deixar a curtida aqui que eu digo para você, ó, deixa a tua curtida. E eu não estou dizendo isso porque eu estou ganhando alguma coisa com a tua curtida. Não, com a tua curtida eu não ganho nada. Mas com a tua curtida, o YouTube, ele manda para mais pessoas e pessoas podem ser abençoadas. Por que nós temos semeado com tanta força na televisão? Temos semeado todo mês e não pensa você que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Preciso de oração. Amém? Mas temos semeado. Por quê? Porque sabemos que a colheita vem.
E se não vir aqui dessa terra, vai vir do alto para a nossa vida. Eu digo aos meus parceiros, todos vocês, o Senhor honra a fé, o Senhor honra a generosidade, o Senhor honra a entrega, o Senhor honra a oração que você faz por mim. Eu posso estar lá representando cada um de vocês na televisão, né? Hoje mesmo nós tivemos programa na Rede TV, eu posso estar lá representando vocês, mas cada um de vocês está recebendo junto comigo, você que está orando, você que é um parceiro do nosso ministério, você está recebendo junto comigo, eu estou representando você lá, mas a colheita nós temos junto, a colheita nós temos, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa com saúde, Deus nos abençoa com mais paz, Deus nos abençoa com mais prosperidade, para que a gente continue, sabe, sendo fiel aos compromissos que a gente assumiu. Eu tenho dito a Deus, Senhor, dá recurso para mim, eu sei o que fazer com os recursos, eu tenho dito para Deus, Senhor, me abençoa, coloca mais recursos nas minhas mãos, para que eu possa ser cada vez mais uma bênção, porque se você não tiver, como é que você vai ser uma bênção? Como é que você vai poder abençoar outras pessoas? Então, peça a Deus, peça, Senhor, me dá recursos, Senhor, me confia coisas e semeia para que isso aconteça. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, mas antes disso eu tenho um testemunho que eu separei aqui para compartilhar com vocês, da Thalita, mesmo nome da minha filha. Ela escreveu assim: me chamo Thalita e ouço suas orações há 4 meses. Em abril fui novamente diagnosticada com câncer de ovário. Fiz a cirurgia, retirei, desde então sentia muitas dores do lado esquerdo da pelve. E no domingo, dia 6 de julho, acordei e decidi ir à sua pregação, já que estou passando uma temporada em São Paulo. Chegando lá, teve oração pela cura e foi revelado que havia alguém com muita dor no lado esquerdo na pelve e que Deus estava agindo na vida dessa pessoa e a dor acabaria. Quando o Senhor entrou na igreja, eu estava na fileira por onde o Senhor passou, parou ao meu lado e me abençoou. Desde domingo não sinto mais dor. Obrigado por ser instrumento do Senhor em nossas vidas. Oro pelo teu ministério e pela tua vida. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo é o mesmo. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o mesmo. Glória a Deus, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E domingo agora, amanhã, eu estarei ministrando no sul do Brasil, que eu fiz um compromisso de até novembro, pelo menos ir uma vez por mês na igreja, lá de Santa Maria, ajudar eles. Então eu estarei nesse domingo eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Uro, número 935. E a minha esposa vai estar ministrando aqui em São Paulo amanhã. Então, ela vai ministrar aqui na igreja em Alphaville e eu vou estar lá em Santa Maria, né? Daí de noite a gente está junto de novo, se Deus quiser. Então, eu quero convidar você que é daqui de São Paulo, nesse domingo, minha esposa vai estar ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Minha esposa tem feito um trabalho assim extraordinário. Se chama Rede Pérola. E eu acho que hoje é um dos maiores chás do Brasil que ela promove. Porque é um chá que ela promove entre as mulheres, vem mulher de tudo quanto é parte de São Paulo e do Brasil para estar nesses chás que ela faz. Bom, não tem mais lugar, as pessoas chegam, não tem mais convite, né? É algo impressionante. É algo impressionante. Deus está usando muito a minha esposa com as mulheres. E olha só, hoje às 9 horas da manhã nós tivemos o encerramento também das inscrições da Escola de Profetas. Amém? Para a glória de Deus, encheu e a Deus toda a glória. E eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus me falou. Que as Escolas de Profeta é um projeto dele e que ele iria fazer coisas novas. Então eu estou crendo nisso. Amém? Muito bem. Que numa próxima você possa estar junto. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, deixa sua curtida e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão,
nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Eu vou levantar um clamor em favor da tua vida, em favor da tua causa. Senhor Jesus Cristo, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Eu oro para que o Senhor traga intervenção sobrenatural a ela, a sua casa e a tudo que diz respeito a ela. No nome de Jesus Cristo, dá vitória, Senhor. Prospera a vida dela. No nome de Jesus, que essa presença de Deus entre agora na casa dela, entre agora na família dela, no lugar onde ela está, no trabalho dela. Essa presença de Deus coopere para o crescimento, coopere para o avanço. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que na tua presença não fica também o mal, não fica as trevas. Na tua presença não fica aquele de engano. Por isso, Pai, remova e afaste aqueles, Pai, que vêm para trazer perdas, aqueles que vêm para ser, Senhor, uma pedra de tropeço, aqueles que vêm, Senhor, para invejar, para fazer o mal. Afasta, Pai, do nosso caminho toda a maldade. Oramos e pedimos, Pai, cobre com o teu sangue nossos filhos e que eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, sejam salvos, tenham o seu nome no livro da vida. Oramos, Pai, por um avivamento dentro da nossa casa. Também eu oro para que tudo aquilo, Senhor, que está atacando a vida do teu filho, tua filha, cesse nesse momento e que venha tempos de saúde, de paz, de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu apresento agora todos os pedidos de oração a Ti. Toda pessoa que colocou aqui nos comentários seu pedido de oração, a favor da sua casa, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos, coisas que estão bloqueadas, travadas, problemas que eles estão enfrentando, eu apresento tudo diante de Ti, Pai. E eu peço que a Tua presença visite a vida de cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o Teu poder. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os agora, Senhor. Eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, 6 da manhã, estou ao vivo aqui junto com vocês. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.